Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. O céu, o sol, os passarinhos, um casal idoso bem juntinho. Eu vejo a menina lendo e seu irmão ali correndo, e perto amigos jogando. Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Paula e eu estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa e PPT. Nós daremos início ao bloco de estudo 4, tá? Nós estaremos estudando esse bloco durante todo o mês de junho e nós estamos na nossa primeira semana de aula, então nossa aula hoje é PPT e língua portuguesa. A aula de hoje é da aula 1 à aula 22, tá? Da aula 1 à aula 9 são aquelas aulas destinadas ao nosso reforço, tá? O complemento da aprendizagem, tá bom? Essas aulas têm sido propostas no WhatsApp, são aquelas atividades de reforço que vocês já estão fazendo, que nós já estamos enviando para vocês toda semana. Então, nós daremos início aqui à nossa apostila da aula 10 à aula 17, língua portuguesa. Nessa aula, nós iremos conhecer a história de um garotinho muito esperto que teve uma ideia muito inusitada. Então, vocês vão ler a história e descobrir o que ele fez. Se você tiver dificuldade de ler, pode pedir a ajuda de um adulto para estar fazendo a leitura junto com você, mas, de qualquer forma, eu estarei lendo também com vocês na hora das explicações da apostila, certo? E aí, depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão responder algumas questões, da questão 1 à questão 13 na apostila, tá bom? E também, ainda durante essa aula, nós iremos aprender sobre os substantivos próprios e comum, ok? E na aula de PPT, nós iremos ler o livro Pé de Moeda, tá? Nessa aula nós iremos então continuar trabalhando o livro Pé de Moeda, certo? Vocês vão ler e vão preencher a ficha de leitura, tá? Se não tiver acesso ao livro, eu tô tentando conseguir o livro em PDF. Nós vamos fazer em cima do texto que tá na apostila mesmo, tá? A nossa ficha de leitura do projeto Maior Leitor. E durante as aulas de PPT também, nós iremos aprender um pouquinho sobre os textos narrativos, tá? E aí vocês vão fazer uma atividade, que é escrever um texto narrativo baseado nas imagens que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Mas lá na apostila vocês vão poder ver essas imagens melhor, tá? Maiores, com a nitidez melhor, tá? Mas vocês vão fazer um texto baseado nessas 4 imagens aqui, tá? Vocês vão narrar o que está acontecendo em cada uma dessas imagens, certo? Então, é isso que nós iremos estudar durante essa semana, esse é nosso roteiro, tá? Então, durante essa semana, nós iremos estudar tudo isso que eu mostrei aqui para vocês. Substantivo próprio, texto narrativo, iremos conhecer a história Pé de Moeda, tá bom? Então, criança, agora nós vamos dar início às explicações aqui na apostila, vou ler junto com vocês, nós iremos responder juntos as questões, tá bom? Peço que vocês prestem bastante atenção, eu vou fazer a leitura da história com vocês, então eu peço que vocês prestem atenção e acompanhem a leitura juntamente comigo, tá bom? Como eu já falei, nós vamos conhecer a história de um garotinho muito esperto que teve uma ideia muito inusitada. Então nós vamos ler essa história agora. Pé de Moeda, de Ana Neila Torquato. Quem que é Ana Neila Torquato? É a autora dessa história, certo? João gosta de passear no pomar da vovó. Ele pega frutas no pé, sente o perfume e o gosto de cada uma delas. João aprendeu com a avó sobre a bananeira, laranjeira, mamoeira, cajueiro, goiabeira e mangabeira. Um dia, a caminho do pomar, João encontrou uma moeda. A moedinha era menor que a semente do abacate e maior do que a do limão. Cabia na palma da mão. Olhando para aquela moedinha, lembrou do que sua avó tinha dito, que ali tudo que se planta dá. Teve a ideia de plantar um pé de moeda que ainda não havia por lá. João convidou sua avó para plantar a nova árvore e a sua avó explicou
que, diferente das frutas, dinheiro não dá em árvores. Então, vamos analisar esses 2 primeiros parágrafos aqui. O que João fez? João estava, no pomar de frutas, passeando, no pomar da vovó dele. Estava pegando frutas diretamente no pé. E aí ele encontrou uma moeda. E ele achou que ele poderia plantar essa moeda, porque a avó dele falou que tudo que se planta lá no pomar nasce, Tudo que se plantava lá no pomar dava frutos. Então, ele pensou que se ele plantasse aquela moeda, ia nascer o quê? Um pé de moedas. Mas a avó dele explicou que dinheiro não dá em árvores. Então, João ficou muito triste, pois já imaginava uma árvore grande e cheia de moedinhas penduradas. A vovó, percebendo a tristeza do neto, lhe explicou que para fazer o dinheiro crescer, é preciso guardar um pouquinho de tudo que recebe. Então, a vovó o surpreendeu com um cofrinho para guardar suas moedas. Era um cofrinho branco, onde o garoto desenhou uma árvore bem grande, cheia de moedinhas penduradas, e o chamou de pé de moeda. Então, a avó do João explicou para ele, que moeda ou que dinheiro não dá em árvore, e falou que para o dinheiro aumentar, para o dinheiro crescer, é preciso o quê? Guardar. Então, você guarda um pouquinho de tudo que você recebe, e aí seu dinheiro vai o quê? Aumentando, você vai o quê? Guardando, economizando. E aí, ela deu de presente para João um cofrinho branco, e João pegou esse cofrinho e desenhou uma árvore bem grande nele. E a árvore estava cheia de moedinhas penduradas. E João chamou essa árvore de quê? De pé de moeda. Então, esse texto é um texto adaptado, um resumo que foi feito por Juliana, A Juliana foi quem elaborou essas atividades. E esse texto, ele é retirado desse livro aqui, Pé de Moeda, tá? Então, o tema desse livro é o quê? Educação financeira, família e natureza. O gênero desse texto é o gênero textual conto. A autora é Ana Neila Torquato e a editora Mais Ativos, tá? É da editora Mais Ativos. Esse livro ele foi lançado em 2018 e as ilustrações foram feitas por Cibele Santos, tá? E esse livro tem 20 páginas, ok? Então, aqui segue algumas informações sobre o livro, tá? Porque esse texto, ele foi o quê? Retirado do livro. Foi feita uma adaptação dele, um resumo para que vocês pudessem conhecer essa história. A aventura de João, um menino cheio de imaginação, que durante o passeio no pomar da avó, encontra uma moeda. Pé de Moeda apresenta o tema educação financeira de uma maneira leve e agradável, por meio da aventura de João, um menino cheio de imaginação, que durante o passeio no pomar da avó, encontra uma moeda. Ao observar a natureza ao seu redor, o menino tem mais uma de suas ideias criativas e a avó o surpreende com um inusitado presente. Um enredo de aprendizado sobre finanças, mediado pelo carinho entre avó e neto, em um cenário repleto das cores e sabores das frutas fresquinhas tiradas do pé. Vamos plantar juntos um pé de moeda? O que vocês acham, crianças? Então, crianças, esse texto aqui que eu li foi um pequeno resumo falando do que é, qual que é o conteúdo deste livro, o que ele conta, qual que é seu enredo, qual que é o cenário, tá? E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto que nós acabamos de ler, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos conversar sobre o texto e vamos responder algumas perguntas de forma oral. Eu já expliquei para vocês que quando eu falo que nós vamos responder oralmente, é que nós vamos responder nos expressando através da fala, tá? Falando. Então, crianças, qual o título da história? Qual que é o título da história? Pé de Moeda, certo? Você sabe o que é um pomar? E aí, crianças, vocês sabem o que é um pomar? Quem que sabe?
Quem conhece um pomar? Vamos ver aqui, ó. Você sabe o que é um pomar? Pomar é uma plantação de árvores frutíferas, aquelas que dão frutos. Esse lugar costuma ser muito cheiroso, gostoso e agradável. Se você já teve em um pomar ou comeu fruta na própria árvore, sabe bem do que estamos falando. Além de ser um alimento saudável, é rico em vitaminas. Você já comeu uma fruta hoje? Então, gente, pomar é uma plantação de árvores frutíferas, de árvores que dão o quê? Frutas. Que árvores são essas? A macieira, a mangabeira, a goiabeira, tá? E aqui pergunta, você já pegou fruta no pé? Vocês já pegaram alguma fruta diretamente no pé e comeram? Eu já, bastante quando eu era criança. Pegava manga, já pegamos jaca, é bem legal. E até hoje eu faço isso quando eu vou lá pra casa da minha sogra, que tá na época da colheita das goiabas, eu pego bastante goiaba no pé. Tem vezes que eu até subo no pé. É bem legal mesmo, espero que vocês já tenham tido essa oportunidade, que é muito bom, muito prazeroso e muito gostoso. Aí aqui pergunta, o que você achou da ideia do João? E aí, criança, o que vocês acharam dessa ideia do que o João teve de plantar a moeda, pensando que daria um pé de moeda? Foi uma ideia bastante criativa, né? Mas, infelizmente, não deu certo. Por quê? Porque moedas, dinheiro não nascem em árvores, não é verdade? Agora, se possível, assista aos vídeos da palavra cantada com a música Pomar, disponível nesse endereço aqui, ó. É só vocês entrarem lá na apostila do Palmas Homeschool e clicar nesse link, ou digitar esse link no seu navegador aí da internet, do celular ou do computador, ok? Agora que nós já conhecemos um pouco da história, né, do pé de moeda, a gente já leu, já falou, já discutiu, agora nós vamos responder algumas perguntinhas sobre esse texto, tá? Então, questão 1. Esse texto serve para quê? Letra A, contar a história de um garoto. Letra B, divertir e brincar com palavras. Letra C, transmitir informações e acontecimentos. Ou letra D, nenhuma das anteriores. Então, é a letra A, né? Contar a história de um garoto. Número 2. O texto que você acabou de ler é, letra A, uma parlenda, um bilhete, letra C, um convite ou letra D, um conto. Então, o texto que nós acabamos de ler, ele é o quê? Um conto. 3. Marque as informações que aparecem no texto. Então, aqui vocês vão marcar mais de uma informação, porque aqui vai ter mais de uma informação que aparece no texto. Letra A, o nome do autor do livro. Quem que é o nome do autor do livro? Vamos ver aqui quem é o nome do autor. Ana Neila Torquato é a autora do livro. Tá? Então, tem essas informações no texto? Tem. Onde comprar o livro? Tem essas informações no texto? Não tem. Tem o preço do livro? Também não. Informações sobre a história? Tem, olha aqui. Aqui nós temos algumas informações sobre a história, tá? E final da história nós temos? Sim, aqui nós temos o final da história, falando que o garoto ganhou um cofrinho e que ele desenhou uma árvore bem grande, cheia de moedinhas penduradas e chamou o cofrinho de pé de moeda, ok? O nome da editora que publicou o livro? Tem também, olha aqui, ó. Editora Mais Ativos, tá? Então, nós temos também. Então, vocês vão marcar a letra A, tá? A letra D, a letra E e a letra F, certo? 4. Textos como esse aparecem onde? Em livros, revistas, dicionários ou história em quadrinho? Aparecem em livros, a letra A. Questão 5. Pesquise nomes de árvores frutíferas e complete as palavras mantendo-as na ordem alfabética. Então, vamos lá. Qual que é a primeira palavra aqui? Nós vamos completar com a letra que está faltando e vamos descobrir que árvores frutíferas são essas, tá? Então, a primeira árvore frutífera aqui é o quê? É o abacateiro, certo? A segunda aqui é a bananeira, a outra cajueiro, goiabeira, laranjeira, limoeiro, macieira,
é mamoeiro. Aqui é a parreira, tá? O que é a parreira? Parreira é um pé de uva, tá bom? E o tomateiro. Vocês sabiam que o tomate é uma fruta? O tomate é uma fruta, viu, crianças? Olha aqui, ó, guarde bem. O dicionário é um livro que contém uma coleção de palavras e seus significados. No dicionário, as palavras estão em ordem alfabética. Primeiro vem as palavras começadas com a letra A, depois as palavras começadas com a letra B, com a C e assim por diante, tá? Letra número 6. Escreva o nome das frutas abaixo. Então, vocês vão olhar aqui as frutas e vão escrever o nome delas. Que fruta é essa aqui? Limão, a maçã, a laranja e o caju. Então, vocês vão olhar essas figuras aqui e vão escrever o nome de cada uma, certo? Depois que vocês colocarem os nomes de cada fruta aqui, vocês vão circular a letra inicial dessas frutas, tá? Depois, copie seus nomes em ordem alfabética. Então, você vai pôr o nome aqui, limão, maçã, laranja, caju. Vai circular a letra inicial. Qual que é a letra inicial de limão? É a letrinha L. Qual que é a letra inicial de maçã? A letrinha M. Qual que é a letra inicial de laranja? A letrinha L. E caju, a letra C. Aí depois vocês vão colocar aqui em ordem alfabética. Que nós vamos o quê? Observar a ordem alfabética, ok? Então, vai ficar a seguinte ordem: caju, laranja, limão e maçã. Questão 7. João e sua avó foram à feira. Leia as placas que eles viram lá e depois responda. Então, João e a avó dele foram à feira e lá tinham as seguintes placas: limão barato, limão gostoso e limão quase de graça. Letra A. Qual das palavras se repetiu nas 3 placas? Então, que palavra foi que se repetiu? A palavra limão, ó, limão, limão e limão. Circule a placa escrita com letra cursiva. Então, qual que é a placa que está escrita com letra cursiva? É essa? É essa? Ou essa? É essa daqui, né, gente? Olha aqui, ó, observem que ela está escrita com letra cursiva, certo? Então, vocês vão escrever a palavrinha limão aqui e vão circular essa plaquinha aqui que ela está escrita com a letra cursiva, ok? Você já usa letras maiúsculas e minúsculas. Agora, vamos praticar a ordem alfabética com outra forma de traçar as letras, que é muito comum quando se escreve à mão. Veja abaixo, o alfabeto é escrito com letra cursiva. Então, aqui nós estamos vendo aqui o alfabeto em letra cursiva, o alfabeto maiúsculo e o alfabeto minúsculo em letra cursiva, tá? Questão 8. Escreva o seu nome completo com letra cursiva. As letras que iniciam o nome e o sobrenome devem ser maiúsculo. Então, você vai escrever seu nome completo aqui. Lembrando que as letras, o início, né, do seu nome tem que ser com letra maiúscula. E o início também, a letra do seu sobrenome também tem que ser maiúscula. Por exemplo, o meu nome, Ana Paula. Então, o A de Ana maiúsculo, Ana Paula. O P maiúsculo, aí Rodrigues. O R tem que ser maiúsculo, tá? Então, meu nome completo, Ana Paula Rodrigues. O A de Ana é maiúsculo, o P de Paula é maiúsculo e o R de Rodrigues também é maiúsculo, porque é o início do meu nome, tá? Então, escreva o seu nome completo com letras cursivas. As letras que iniciam o nome e o sobrenome devem ser maiúsculo. Então, façam aí, escreva seu nome seguindo essa orientação. Questão 9. O alfabeto é organizado de acordo com uma ordem, chamada de ordem alfabética, que está representada acima. Sabendo disso, preencha os quadradinhos com o que se pede. Então, vocês estão vendo aqui que está aqui o alfabeto
ele segue uma ordem, nós chamamos essa ordem de ordem alfabética. Vamos ver aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Então, essa é a ordem do alfabeto, tá? Então, vamos marcar agora de acordo com o que se pede. A primeira letra do alfabeto, qual que é a primeira letra do alfabeto? Então, nós vamos marcar aqui o quadradinho, escrever aqui nos quadradinhos de acordo com o que se pede. Qual que é a primeira letra do alfabeto? A primeira letra do alfabeto é a letrinha A. Então, vocês vão colocar a letrinha A aqui. A letra que está depois do L. Vamos observar aqui qual que é a letra que está depois do L. Cadê a letra L? Olhem aqui a letra L. Letra L maiúscula, letra L minúscula, cursiva. Qual que é a letra que está depois da letra L? Então, é a letra M, tá? Então, vocês vão colocar a letra M aqui, tá? Observem aqui a letra M. Olha a letra M cursiva maiúscula e a letra M cursiva minúscula, tá? A letra que está entre o C e o E. Vamos ver? Então, cadê a letra C? Tá aqui, ó, letra C maiúscula, letra C minúscula, cursiva. Ó, o E, letra E maiúscula, letra E minúscula, cursiva. Qual que é a letra que tá entre essas duas aqui? A letra D. D maiúsculo, D minúsculo, tá? Então, é a letra D. Vocês vão colocar aqui, letra D. Qual que é a última letra do alfabeto? Vamos ver? É a letra Z. Observem aqui o Z cursivo maiúsculo, Z cursivo minúsculo. Então, a última letra do alfabeto é a letra Z. Vocês vão escrever ela aqui. Qual que é a terceira letra do alfabeto? A terceira letra, vamos lá ver então. Primeira é a letra A, segunda é a letra B e a terceira é a letra C, tá? Olha aqui a letra C. Aí vocês vão colocar aqui a letra C. Questão 10. Observem as imagens do João e escreva que nome poderíamos dar aos sentimentos demonstrados por ele. Então, aqui, qual que é o sentimento que nós podemos observar através da fisionomia do rosto de João? Tá feliz, tá triste, tá alegre? Então, observando aqui a imagem de João, nós podemos perceber que ele está o quê? Triste, não é verdade? E na letra B, ele tá triste também? Não, João está o quê? Alegre, contente, certo? Letra 11. João na figura A está o quê? Na grama, na árvore. Onde que João está? Ele está na grama? Ele está na árvore? Ele está na grama. Questão 12. Na figura B, o animal presente é o quê? É um gato ou é um cachorro? Então, gente, o cachorro é aqui, é porque ficou desconfigurado, tá? Essa palavra cachorro, ela é aqui, ó, perto desse 1 aqui. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um cachorro. Então, na figura B, que é essa daqui, o animal que aparece é um cachorro. Aí, nós vamos marcar o X aqui, tá? Observe as imagens e complete o quadro de acordo com o exemplo. Aqui o exemplo. Nome, cor, o que é. Então, nome, morango. Cor, vermelho. E que fruta que é? E o que é? Uma fruta, tá? Aqui, nome, o que é isso aqui? Cachorro. Qual que é a cor do cachorro? Marrom. O que ele é? Um animal, certo? Aqui, nome, banana. Cor, amarela. O que a banana é? Uma fruta, ok? E agora nós vamos aprender um pouquinho sobre substantivos. Vamos ver aqui? Em nossa língua, existem palavras que dão nome a pessoas, animais, plantas, objetos, sentimentos, entre outras coisas. Eles podem ser. Então, gente, na nossa língua existem palavras que dão nome. Esses nomes, eles podem ser, eles são um substantivo, que pode ser um substantivo próprio ou um substantivo comum, tá? Então, existem palavras que dão nome a coisas, pessoas e objetos, tá? Por exemplo, o substantivo próprio.
nome que particulariza a diferença dos demais, como, por exemplo, nome de pessoas, marcas e lugares, é sempre iniciado com letra maiúscula. Então, os nomes próprios são sempre iniciados com letra maiúscula. Comum. Nomeiam objetos, frutas, animais, parte do corpo, sentimentos, profissões, elementos da natureza ou criados pelo homem. São escritos com letra inicial minúscula, tá? Então, nomes próprios são escritos com letras maiúsculas e nomes comuns com letras minúsculas, tá? Para aprender mais, continuando nossos estudos sobre os substantivos, hoje aprenderemos a diferença entre os substantivos comuns e os próprios. Se possível, assista ao vídeo Substantivos Comuns e Próprios, disponível neste link aqui, tá bom? Nós continuaremos os nossos estudos sobre o substantivo. Hoje nós aprenderemos um pouco mais. Nós conheceremos o substantivo comum e o substantivo próprio. Então, vamos recordar o que é um substantivo. Todas as coisas têm um nome. As pessoas, os objetos, os animais, as plantas, até seus brinquedos têm nome. Vocês sabiam? Este objeto, qual é esse objeto? Uma mochila. Então, o nome desse objeto é mochila. E esse doce gostoso? Bala. E aqui nós temos o chocolate. Então, quando eu olho para esse doce, eu já sei que o nome desse doce é chocolate. Então, todas as coisas que nós conhecemos têm um nome. A palavra que dá nome a todos os seres, animados ou inanimados, reais ou imaginários, indica pessoas, lugares, coisas, sentimentos, é chamada de substantivo. Então, o que é substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a tudo o que existe. Vamos conhecer alguns substantivos? Vamos observar esta imagem. O que você vê aqui? Aqui eu vejo um menino. Menino é um substantivo, né? Uma palavra que dá nome a todas as crianças do sexo masculino, eu chamo de menino. Então, a palavra menino é um substantivo comum. Agora, se eu olho para este menino e falo Mateus, todos os meninos chamam Mateus? Não, este menino tem o nome de Mateus. Então, Mateus é um substantivo próprio. Por quê? Porque é próprio dele, é o nome dele. E o substantivo próprio, ele deve começar com a letra maiúscula. Então, o que são os substantivos comuns? Os substantivos comuns são os nomes de frutas, são os nomes de objetos, os nomes de brinquedos, os nomes de animais. Por exemplo, maçã. Todas as frutas parecidas com essa daqui, eu já sei que é uma maçã. Então, é um nome comum a esse tipo de fruta. No caso do gato, é um substantivo comum, porque todos os animaizinhos dessa mesma raça eu chamo de gato. A mesma coisa do carrinho, né? Todos os brinquedos parecidos com esse daqui eu chamo de carrinho. Então, são substantivos comuns. Agora, os substantivos próprios, eles são nomes de quê? Substantivos próprios são nomes de pessoas, por exemplo, o meu nome, Tatiana, o seu nome é um substantivo próprio, porque ele é meu, ele é um nome seu. Nome de ruas, nome de cidades, nome de país, como o nosso,
que se chama Brasil. Vejam, substantivos próprios devem começar com letra maiúscula. Agora que você aprendeu um pouco mais, é hora de concluir as suas atividades. Leia o texto. João é um garoto bem esperto, gosta de brincar e passar os dias com sua vovó Dita e o seu cãozinho de estimação Bob. A casa da sua avó fica em uma chácara chamada Pedacinho do Céu, em uma cidade chamada Palmas. Lá tem um pomar com muitas árvores frutíferas. Ele ama colher frutas no pé. Então vamos aqui. Letra A. Circule as palavras que estão no início de cada frase. Então vocês vão circular as palavras que estão no início de cada frase. Então aqui é uma frase, ó. João é um garoto bem esperto. Então aqui é uma frase. Então nós vamos circular o início de cada frase. Então a primeira palavra aqui é o quê? João. A casa da sua avó fica em uma chácara chamada Pedacinho do Céu, em uma cidade chamada Palmas. Então, qual foi a que iniciou aqui? Com a casa, tá? Lá tem um pomar com muitas árvores frutíferas. Ele ama colher frutas no pé. Então, qual foi as palavras que iniciou essa frase? Lá tem, ok? Lá, tá? Então, João, a casa e lá. O que as palavras circuladas têm em comum? Então, aqui, gente, vocês vão circular as palavras, tá? Que estão no início de cada frase. Então, nessa frase aqui, qual que é a palavra que está no início? João é um garoto bem esperto, gosta de brincar e passar os dias com sua avó Dita e o seu cãozinho de estimação Bob. Então, a primeira palavra aqui é João. Na outra frase aqui, ó, a casa da sua avó fica em uma chácara chamada Pedacinho do Céu, em uma cidade chamada Palmas. Então, aqui, então essa a casa, então está iniciando o quê? Com letra maiúscula. Então, o que as palavras circuladas têm em comum? As palavras circuladas têm em comum que elas iniciam com letra maiúscula. Todas iniciam com letra maiúsculas, tá? Agora, vocês vão copiar do texto palavras que começam com letra maiúscula. Vamos observar aqui, ó. Então, nós já temos aqui João, Dita, que é o nome da avó de João, e Bob, que é o nome do cachorro de João, tá? Vamos ver outra palavra aqui. Pedacinho, ó. Pedacinho está com letra maiúscula, porque é o nome da chácara da avó de João, tá? E Palmas. Palmas é o nome da cidade onde está localizada a chácara da vovó de João, tá? E também vamos escrever a palavrinha lá, tá? Porque lá também iniciou com letra maiúscula, porque é o início de uma frase. Então, sempre que nós vamos iniciar uma frase, nós utilizamos o quê? A letra maiúscula. Sempre no início de frase nós utilizamos letra maiúscula. No nome de pessoas, no nome de cidades, certo? D. Copie duas palavras que começam com letras minúsculas. Então, letra minúscula tem bastante, né, gente? Ó, árvore, brincar, tá? Ó, árvore, brincar, passar, céu, cidade, tá? Então, tem várias. A letra inicial maiúscula é usada nestes casos. Então, vamos ver quando que nós utilizamos a letra maiúscula? No começo de frases como João é um garoto esperto. Em nome de pessoas e apelidos como João, Dita. Em nome dados aos animais, exemplo, Bob. Em nome de planetas, países, estados, cidades, ruas, praças, bairros, exemplo, Palmas, Tocantins, Brasil e Terra. Agora, número 2. Copie as frases usando a letra inicial maiúscula onde for necessário. Então, nós temos aqui, ó. A bicicleta do João está quebrada. Então, vocês vão copiar essa frase colocando letra maiúscula onde for necessário. Como que vai ficar? A maiúsculo, bicicleta do João
com início de letra maiúscula, aqui o J maiúsculo, está quebrada, tá? Letra B. Dona Dita buscou no pomar laranjas, tangerinas e maçãs. Então, Dona tem que começar com letra maiúscula. Dita também, porque é o apelido da avó de João, tá? Então, Dona e Dita, vocês têm que iniciar com letra maiúscula. D maiúsculo, tá? Nas duas palavras. E completa a frase aqui. O nome do sítio da vovó é Pedacinho do Céu. Então, esse O tem que ser maiúsculo, porque é início de frase. E a palavra pedacinho também tem que iniciar com letra maiúscula, porque é o nome da chácara da vovó Dita, certo? Escreva os nomes usados usando letra inicial maiúscula. Então, escreva os nomes usando letra inicial maiúscula. O seu nome. Então, escreva seu nome usando a letra inicial maiúscula. Nome de uma cidade, pode ser a sua, onde você mora, ou alguma que você conheça, tá? O apelido de um amigo. Vocês vão colocar o apelido de um amigo, então o apelido também tem que iniciar com letra maiúscula. E o nome de um animal de estimação, tá? Se vocês não tiverem, podem inventar, usem a criatividade e a imaginação de vocês, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma cachorrinha que se chama Pérola. Então, o nome dela tem que começar com letra maiúscula. A palavra cachorro nós escrevemos com letra minúscula, mas o nome que nós damos ao cachorro, ele tem que ser escrito com letra maiúscula. Então, minha cachorrinha chama-se Pérola, então a gente escreve com letra maiúscula, tá? Então, essa resposta aqui é pessoal, tá, gente? Em todas as respostas acima, você respondeu com letras iniciadas maiúsculas. Porque as palavras são substantivos, são o que, gente? Substantivos comuns ou substantivos próprios? Porque as palavras são substantivos próprios, tá? 4. Veja a tabela, leia o nome das figuras e marque a opção correta. João, árvore, vovó, Bob. João é um substantivo comum ou um substantivo próprio? Vamos ler todos, depois a gente volta marcando. Árvore, comum ou próprio? Vovó, é um substantivo comum ou próprio? Bob, é um substantivo comum ou um substantivo próprio? Então, vamos voltar aqui, ó. João é um substantivo próprio, porque é o nome de uma pessoa, tá? Árvore é o substantivo comum, tá bom? Vovó, substantivo comum. Bob, substantivo próprio, porque é o nome que nós estamos dando ao cachorrinho. Agora, aula de pesquisa e produção de texto. Nessas aulas, nós iremos aprender um pouquinho sobre os textos narrativos. Os textos narrativos contam uma história, elas podem ser verdadeiras ou não. Todo texto narrativo deve ter começo, meio e fim. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os elementos da narrativa. Você sabe o que é uma narrativa? A narrativa é um tipo de texto que serve para narrar, ou seja, contar uma história. Em toda narrativa, há um narrador. Ele pode ser um narrador personagem, no qual, além de contar a história, ele também participa dela. Ou um narrador observador. Ele somente conta a história, mas não participa dela. A estrutura da narrativa segue a seguinte ordem: a apresentação, que é a introdução ou início da história, os fatos e o desenvolvimento, que é o que acontece no decorrer da história, e o desfecho, que é a conclusão, o que acontece no final da história. Os elementos da narrativa são o tempo, que pode ser algo que aconteceu no passado. É quando acontece a história. Pode ser algo que aconteceu no presente, que vai acontecer no futuro. Pode ser algum período do dia, manhã, tarde, noite, ou algum horário específico, algum dia, mês ou ano, e por aí vai. O espaço é o local onde acontece a história.
Pode ser uma casa, por exemplo, uma floresta, uma cidade, uma praia e por aí vai. O enredo é como a história acontece, de que forma que acontecem os fatos, as ações. É a partir do enredo que chega-se ao tema, que é o motivo central do texto. O conflito gerador é o desafio ou o problema a ser resolvido pelos personagens. O clímax é o ápice, o auge da história, o momento de maior emoção, de tensão, de suspense. E os personagens, que podem ser pessoas, animais, objetos, elementos da natureza. Aí vai da criatividade do autor. Há 3 categorias de personagens. O personagem protagonista, que é o personagem principal. O antagonista, que é o personagem que faz oposição ao protagonista, ou seja, é o seu inimigo. E os coadjuvantes, que são os personagens secundários. Há também roteiro para produção textual. Não sabe por onde começar? Não se preocupe. Trouxe dicas muito legais e que vão te ajudar bastante. O seu texto pode começar assim: era uma vez, um dia, em um belo dia, certa manhã, numa tarde ou certa noite e etc. O meio pode ser assim: nesse momento, a partir daí, de repente, em seguida, contudo, quando, entretanto. Para finalizar o seu texto, você pode usar por isso, finalmente, e foi assim, depois desse dia, e viveram. Gostou das dicas? Você conhece alguma história que não tenha texto escrito? Você conhece alguma história que seja feita apenas por imagens? Alguém já leu uma narrativa por imagem ou um livro de imagens para você? Como é esse tipo de texto? Será que todo mundo entende a mesma coisa do que viu? Leitura de imagens. Vamos ler as imagens que seguem? Observe as imagens e tente identificar o que está acontecendo em cada imagem. Hoje nós vamos aprender como fazer uma produção de texto com suporte de imagem. É naquele momento que a gente precisa escrever uma história baseada numa sequência de imagens, como essa daqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou descrever em uma frase o que está acontecendo em cada uma dessas imagens. Então, vamos começar com a primeira imagem. Está aqui a primeira imagem. O que esse menino está fazendo? O menino está regando a horta. Essa frase, ela vai servir como base para o meu parágrafo, tá certo? Só que eu posso alterar essa frase? Claro que eu posso, mas eu preciso estar atento à ação da imagem. O que esse menino está fazendo? Regando a horta. Isso é a informação principal, regar a horta, certo? Vamos para a segunda. E agora, o que ele está fazendo? Ele está carregando as verduras. Então, a gente vai focar aqui na ação da imagem. Qual é a ação? O fato dele estar carregando as verduras.
Carregar. A gente sempre vai focar no verbo, tá, gente? E a terceira imagem? O que está acontecendo aqui? Nessa terceira imagem, a menina está comprando as verduras, né? Então, a menina compra as verduras na feira. O verbo comprar. Menina compra. Então, eu vou começar aqui o meu texto analisando a primeira frase. O menino está regando a horta. Então, vamos focar aqui nesse verbo, o verbo regando, e vou começar a construir o meu parágrafo. Então, primeiro eu vou escolher um nome para esse menino, tá? Então, eu vou escolher o nome de Bruno. Então, a frase principal vai ser: Bruno está regando a horta. Vou começar a escrever o parágrafo, então, a partir desta frase. Quando eu escrevo um parágrafo, gente, eu não posso começar no canto da folha. Eu preciso dar 2 dedinhos de distância do início da folha. Né? Esse afastamento é necessário para indicar o parágrafo. Então, olha, essa seta aqui quer dizer o espaço. Vou começar a escrever. Bruno está regando a horta. Comecei o meu parágrafo. Agora eu vou aumentar esse parágrafo. Vou aumentar o parágrafo que eu vou me ater à primeira imagem. Eu não vou falar que ele está carregando a verdura. Eu não vou falar que ele vende a verdura na feira, porque nada disso está na primeira imagem. O meu foco agora é a primeira imagem. O primeiro parágrafo vai ser exatamente a primeira imagem. A gente só vai falar do que está acontecendo na primeira imagem. A gente não pode falar nada da segunda imagem, muito menos da terceira. Eu não vou roubar a ideia do outro parágrafo. Então, vou lá, vou começar a escrever, mas eu vou escrever pensando na primeira imagem. Então, vamos lá. Bruno está regando a horta. Ele sempre trabalhou duro na roça. Cheguei no final da minha linha. E agora? Vou para a linha de baixo. Só que na linha de baixo eu já vou começar no cantinho. Por quê? Eu não estou começando um parágrafo, eu estou continuando o parágrafo. Então, eu não posso dar esse recuo que eu dei na primeira linha. Então, vou para o cantinho da linha de baixo. Para ajudar no sustento de sua casa. Ele trabalha com um sorriso no rosto, pois sabe que seu trabalho ajuda muitas famílias a se alimentarem melhor. Fora o prazer que ele sente em cultivar sua terra. Prontinho, está pronto o meu primeiro parágrafo. Observe que eu não falei nada da segunda imagem, nem da terceira imagem. Eu só falei o que está acontecendo ali na primeira imagem. Aí eu usei minha criatividade, né? Falei que ele sempre trabalhou na roça, que ele gosta muito disso, que ele trabalha sorrindo, né? Porque ele sabe que as outras famílias vão ter uma alimentação saudável, enfim. Só falei da primeira imagem, não falei nada do que vai acontecer a seguir, certo? Outra observação nesse primeiro parágrafo, olha só. Bruno, nome de pessoa e início de frase, sempre com letra maiúscula. Então, a primeira frase, Bruno está regando a horta, ponto. Vou para a segunda frase. Vou começar a segunda frase, início de frase, letra maiúscula. Vou começar a terceira frase, início de frase, letra maiúscula. Importantíssimo, gente. Nós sempre começamos a frase com letra maiúscula. Então, vamos lá, vamos para a segunda imagem ali. Vou pegar a frase que vai gerar o meu parágrafo. Então, a frase escolhida para gerar o meu parágrafo vai ser: o menino está carregando as verduras. Vamos nos ater ao verbo, que é carregando, e vamos começar a pensar, a encher esse parágrafo, né? Aumentar essa frase para gerar um outro parágrafo. Vamos lá. Eu já fiz o meu primeiro parágrafo, beleza. O segundo parágrafo eu posso até trazer uma informação do primeiro para poder fazer uma ligação, porque é um texto, eles têm a ver, não estão falando da mesma coisa, mas estão ligados, né? Um parágrafo está ligado ao outro, por mais que não esteja falando da mesma coisa. Existe uma ligação. Então, eu vou começar a escrever antes dessa frase. Vamos lá, vou botar essa frase um pouquinho mais para baixo e vou começar a escrever. Todos os dias de manhã, Bruno colhe todas as verduras de sua horta. Bom, já botei aqui que todos os dias de manhã, Bruno colhe as verduras de sua horta, dei continuidade ao parágrafo anterior, fiz essa ligação, certo? E vou agora falar da frase que eu escolhi para essa imagem, sem falar da outra, hein? Todos os dias de manhã, Bruno colhe todas as verduras de sua horta. E o menino está carregando as verduras? Ficou sem coerência, sem sentido, sem coesão. O que eu vou fazer então aqui? Eu vou tirar o menino está carregando e vou colocar
e carrega as verduras, porque você já sabe que o menino é o Bruno. Já está escrito lá em cima, Bruno, ó. Todos os dias de manhã, o Bruno colhe todas as verduras de sua horta e carrega as verduras, aí eu vou continuar, para a feira. A caminhada é pesada, mas ele não reclama. Segue feliz pela estrada de terra. Prontinho, fechei aqui o meu segundo parágrafo, sem falar que ele está vendendo na feira. Até falei que ele estava indo para a feira, mas não falei que ele está vendendo para ninguém na feira e nem que ninguém está comprando dele na feira. Porque aí eu estaria roubando a ideia do meu terceiro parágrafo, né? Eu não posso roubar a ideia do outro parágrafo. Então, fechei aqui meu parágrafo, vou trocar aqui a cor, só para vocês saberem que já está pronto. Bom, a menina compra as verduras na feira. Essa é a minha terceira frase. Vou prestar atenção no verbo, compra, que eu não posso mudar isso. Essa é a informação importante da terceira imagem, né? Que ela está comprando. E vou começar uma outra frase. Vou dar um nome para essa menina, tá? A menina vai chamar Maria. Então, vamos lá. Na feira, eu falei que ele estava caminhando para a feira, então faço a ligação do parágrafo, de um parágrafo para o outro, isso na feira. Na feira, Bruno é o vendedor mais alegre. Maria, a menina que aparece ali, é sua freguesa mais... Aí acabou a minha folha. Vou para outra folha. Na outra folha, eu tenho que entender que eu estou continuando um parágrafo. Eu não vou começar um parágrafo novo. Então, eu vou começar a escrever do cantinho da folha. Vamos lá. Vou deixar minha frase principal ali, porque se precisar mudar, mas vou começar ali do cantinho da folha. Fiel, pois sabe da qualidade de seus produtos. Sabe do cuidado e do carinho com que ele cultiva a sua horta. A menina compra as verduras na feira. É uma outra frase, eu posso continuar, eu posso manter a frase do jeito que está, só vou completar, né? Vou aumentar essa frase. A menina compra as verduras na feira com toda a confiança e certeza de estar levando para casa um excelente produto para alimentar sua família. Prontinho, fechei o meu texto. O que eu vou fazer agora? Passar o texto a limpo. Então, vamos lá passar o texto a limpo. Vou começar a escrever ele aqui. Vamos lá. Bruno está regando a horta. Ele sempre trabalhou duro na roça para ajudar no sustento de sua casa. Ele trabalha com um sorriso no rosto, pois sabe que seu trabalho ajuda muitas famílias a se alimentarem melhor. Fora o prazer que ele sente em cultivar a terra. Todos os dias de manhã, Bruno colhe todas as verduras de sua horta e carrega as verduras para a feira. A caminhada é pesada, mas ele não reclama. Segue feliz pela estrada de terra. Na feira, Bruno é o vendedor mais alegre. Maria é sua freguesa mais fiel, pois sabe da qualidade de seus produtos, sabe do cuidado e do carinho com que ele cultiva sua horta. A menina compra as verduras na feira com toda a confiança e certeza de estar levando para casa um excelente produto que vai alimentar sua família. Prontinho, meu texto está pronto. Bom, eu li meu texto todo e eu percebi o seguinte, eu percebi que no segundo parágrafo, porque esse é o momento que a gente vai ver se tem alguma palavra escrita errada, se eu não estou repetindo muito as palavras, se a pontuação está correta. É importante fazer essa revisão. E eu percebi que lá no segundo parágrafo eu escrevi assim, ó. Bruno colhe todas as verduras de sua horta e carrega as verduras. Eu estou repetindo várias vezes a palavra verdura e não há necessidade disso. Então eu vou trocar aqui carrega as verduras por as carrega para a feira. A caminhada é pesada, mas ele não reclama. Segue feliz pela estrada de terra. Beleza, né, gente? Tá prontinho o meu texto. O que eu vou fazer agora? Vou escolher um título para ele. O título vai ser As Verduras de Bruno. Bom, gente, finalizamos aqui. A narrativa abaixo é uma narrativa por imagem, que não possui linguagem verbal, ou seja, o texto. As histórias podem ser narradas com textos e imagens ou somente com imagens. Agora escreva um texto narrativo sobre as imagens abaixo. Dê um título para a sua história. Então, gente, observem aqui que às vezes nós podemos contar uma história utilizando só imagens. Então, os textos narrativos eles podem ser somente textos
textos e imagem ou somente imagem. Então, se vocês olharem essas imagens aqui, vocês conseguem contar o que está acontecendo, não é verdade? Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão dar um título para a história de vocês e vão escrever o que é que vocês entenderam que está acontecendo em cada imagem, ok? Observem que essa imagem ela tem uma sequência, tá? E essa sequência, ela não tá na ordem. Então, vocês vão observar, vai colocar na ordem. Qual que é o primeiro quadrinho, para que fique em ordem? O primeiro quadrinho, ele está fazendo o quê? Ele está plantando. Ele está plantando, olha aqui. Tem aqui a pazinha. Então, ele plantou uma sementinha. O que ele está fazendo aqui? Ele está regando essa sementinha, né? Para que ela cresça. E aqui ela já começou a crescer, né? Já tá bem grandinha, já cresceu um pouco, tá? E nós observamos que tem aqui uma joaninha nessa imagem que vocês podem descrever no texto narrativo de vocês. Tem uma abelha que está voando aqui dessa pequena árvore, né? Que está crescendo ainda. Temos o sol, tá? Então vocês podem falar desses objetos, desses itens que aparecem na imagem, tá? E aqui nós vemos que a árvore já está grande com frutos, tá? Então, vocês têm que fazer um texto com a sequência correta, narrar o que está acontecendo nessas imagens, obedecendo a sequência lógica, tá? Se você estiver estudando pela plataforma, deve fazer essa atividade em seu caderno, fotografar e enviar para seu professor, tá? Agora nós temos uma dica aqui, ó. Para produzir um texto, nunca se esqueça do título da história. No início, a gente geralmente coloca quando, onde, quem. Podemos começar no nosso texto assim. Há muito tempos atrás, numa manhã ensolarada. Ó, uma manhã ensolarada dá certo para esse daqui, né, gente? Ó, uma manhã ensolarada, certo dia, em um lugar distante, um belo garotinho, um menino corajoso. O meio do texto a gente pode usar de repente, quando, nesse momento, em seguida, então, a partir daí, tá? Então, no meio do texto a gente fala o que aconteceu. No início a gente fala quando e onde, com quem, né, está se passando a história. No meio do texto a gente conta o que aconteceu na história e no final a gente conta como terminou essa história, tá? A gente pode terminar usando foi então, portanto, finalmente, por isso, por fim, assim. Por exemplo, na história que a gente leu, o pé de moeda, a gente pode colocar assim, ó. Foi então, né, um exemplo, foi então que a avó de João comprou-lhe um cofrinho branco e lhe deu para que ele pudesse poupar, né, juntar, economizar as suas moedinhas, o dinheiro que ele iria receber, certo? Ó, substitua o aí no texto por então, por isso e logo, tá? Então, não essa palavrinha aí, substitua por uma dessas palavras aqui, ó. Porque, às vezes nós escrevemos um texto e colocamos aí. João estava plantando uma sementinha e aí a sementinha nasceu. Não. Em vez de colocar aí, vocês podem colocar João plantou uma sementinha e então nasceu logo. Ou logo, então, ó, João plantou uma sementinha e logo essa sementinha brotou. Certo? Então, vocês substituam essa palavrinha aí por uma dessas opções aqui, tá? Então, criança, é isso. Essas foram as nossas aulas, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Produzam um texto com calma, com tranquilidade, observando aqui os parágrafos, observando a letra maiúscula no início das frases, observem a pontuação, coloquem a pontuação correta, tá bom? Se tiverem dúvida em relação à pontuação, voltem no vídeo da semana passada. No vídeo na semana passada nós trabalhamos a pontuação. Voltem lá no vídeo sobre pontuação antes de produzir o seu texto. Então, crianças, nós finalizamos nossa aula aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, podem chamar a professora lá no WhatsApp. Abraços, se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.